Segunda aula de geometria plana, seguimos trabalhando conceitos geométricos básicos e o assunto agora é polígonos. Definição: sejam n maior ou igual a 3 um natural e A1, A2 até a n pontos distintos do plano. Dizemos que A1, A2 até a n é um polígono convexo se, para i maior ou igual a 1 e menor ou igual a n, a reta que passa por AI e AI mais 1 não contém nenhum outro ponto AJ, mas deixa todos eles em um mesmo semiplano, dentre os quais ela determina. Olha só, o que essa definição está dizendo? Eu posso traçar qualquer reta que passa por dois pontos consecutivos, que essa reta ela não vai conter nenhum outro ponto, e aí, quando eu traço uma reta, ela divide o plano em dois semiplanos, né? Os outros pontos devem estar todos em um mesmo semiplano. Aí nós temos um polígono convexo. Veja que eu já trouxe a definição de polígono convexo. Podemos ter um polígono que não é convexo, mas esse caso não nos interessa. O que a gente vai trabalhar é com polígonos convexos. Beleza? Então, temos aqui um exemplo, um polígono convexo de 5 vértices, que são os pontos A1, A2, A3, A4 e A5. Qualquer reta que nós traçamos passando por dois pontos consecutivos, só vai interceptar dois pontos e vai deixar todos os outros pontos em um mesmo semiplano, né? Se eu traçar a reta que passa por A1 e A2, veja que todos os outros pontos ficam acima dessa reta. Se eu traçar a reta que passa por A2 e A3, todos os outros pontos ficam à esquerda dessa reta que eu tracei. Se eu traçar a reta que passa por A3 e A4, todos os pontos ficam à esquerda dessa reta também. Então, nós temos ali um polígono convexo. Esse polígono, então, tem 5 vértices e 5 lados. O número de lados de um polígono é igual ao número de vértices. E o que é o lado de um polígono? É o segmento cujos extremos são dois vértices consecutivos. Portanto, quais são os lados desse polígono aqui? São os segmentos A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4, A5 e A5, A1. Generalizando para um polígono de n lados, teríamos A1, A2 até a n como vértices, e os lados seriam os segmentos A1, A2, A2, A3 e assim por diante até a n, A1. Nomenclatura. Qual é a nomenclatura dos polígonos? É dada de acordo com o número de lados que eles apresentam. O polígono de 3 lados é conhecido como triângulo. O polígono de 4 lados é conhecido como quadrilátero. Porém, para generalizar, um polígono de n lados, ele é um n-ágono, tá? Então, qual é o polígono de 5 lados? Ele é um pentágono. O polígono de 6 lados, um hexágono, 7 lados. É um heptágono, 8 lados. Octógono, 9 lados. Eneágono, 10 lados. Decágono. E assim vai. No caso do triângulo e do quadrilátero, fica meio estranho, né? Então, essas duas classes de polígonos ali recebem esses nomes especiais, triângulo e quadrilátero. E esses polígonos a gente vai estudar melhor mais à frente, tá? Eles são bastante importantes. Na sequência, temos uma definição, que é a definição de diagonal de um polígono. Diagonal de um polígono é qualquer segmento cujos extremos são dois vértices não consecutivos. Qualquer segmento que eu trace de um vértice até outro não consecutivo é uma diagonal. Temos aqui um polígono ABCDE. Em geral, nós vamos usar as primeiras letras do alfabeto para representar os vértices de um polígono, certo?
Como é um polígono de 5 lados e 5 vértices, usamos as 5 primeiras letras do alfabeto. E aí a gente coloca, então, os vértices em ordem, né? Primeiro é o A, o consecutivo que vem na sequência é o B, depois o C, o D e, por último, o E. Obedecendo um sentido de percurso, né? Nesse caso, eu fui aqui no sentido anti-horário, beleza? Então, qualquer segmento cujos extremos são 2 vértices não consecutivos é uma diagonal. Quais seriam as diagonais desse polígono? O segmento AD, podemos então traçar aqui a diagonal AD. Partindo do vértice A, dá para traçar outra diagonal? Sim. Note que podemos traçar a diagonal AC. E são essas duas diagonais possíveis partindo do vértice A, porque se eu parto do vértice A e vou para o B, eu estou formando um lado do polígono. E se eu parto do vértice A e vou para o E, que seria a última possibilidade, eu também formo um lado do polígono. Justamente por isso que a diagonal é qualquer segmento com extremos em 2 vértices não consecutivos, porque se os vértices forem consecutivos, eu formo lados do polígono, né? Beleza, então perceba o seguinte, partindo do vértice A, eu consigo traçar 2 diagonais. Será que com os outros vértices acontece a mesma coisa? Sim, de cada vértice eu vou conseguir traçar 2 diagonais. Isso vai ser importante depois, quando nós formos demonstrar a proposição que fala do número de diagonais de um polígono, tá? Então, nesse caso aqui, de cada vértice, a gente consegue traçar 2 diagonais. No caso do vértice B, quais são elas? É a diagonal BE e a diagonal BD. BA não pode porque é lado e BC também não. Então, BE e BD. Partindo do vértice C, eu consigo traçar as diagonais CA e CE. Porém, a diagonal CA eu já tracei quando eu parti do vértice A. Então, aqui eu só vou traçar a diagonal CE. E partindo do vértice D, as 2 diagonais já foram traçadas, né? Diagonal BD e diagonal DA, ou AD. Assim como no vértice E, as 2 diagonais também já foram traçadas. Então, nós percebemos aqui que o pentágono, o polígono de 5 lados e 5 vértices, possui 5 diagonais, né? 1, 2, 3, 4 e a 5ª diagonal é essa daqui, certo? São 5 diagonais. Muito bem, acabamos de ver que o pentágono possui 5 diagonais. Vejamos agora a proposição que nos diz qual é o número de diagonais de qualquer polígono convexo. Todo eneágono convexo possui exatamente n vezes n menos 3 dividido por 2 diagonais. Então, n é o número de lados ou de vértices do polígono e é apenas isso que nós precisamos para calcular o número de diagonais, certo? Então, fazemos n vezes n menos 3 dividido por 2. No caso do pentágono, polígono de 5 vértices e 5 lados, o n é 5, fica 5 vezes 5 menos 3. 5 menos 3 é 2, 2 vezes 5, 10, dividido para 2, 5. Obtemos o número de diagonais, que é 5. Vamos demonstrar essa proposição, tá? Vamos lá, essa demonstração é bem bacana, é fácil de entender. Vamos considerar um polígono qualquer. Pode ser novamente um pentágono de vértices AB, CDE. E o que nós precisamos observar é quantas diagonais podemos traçar partindo de cada vértice.
Imagina que eu parto do vértice A, quantas diagonais eu consigo traçar? No caso do pentágono, nós sabemos que são duas diagonais possíveis, né? Que seria a diagonal AC e a diagonal AD. Bom, o pentágono tem 5 vértices. Se eu tracei duas diagonais, eu conseguiria traçar 5 menos 3 diagonais, né? Será que é sempre assim? De cada vértice eu consigo traçar n menos 3 diagonais? Sim, é exatamente isso que acontece. Quais são essas 3 diagonais que eu não conseguiria traçar? Veja que partindo do vértice A, eu não posso ir para o vértice B e nem para o E, porque são vértices consecutivos, eu formaria lados do polígono. Então eu já excluo essas duas diagonais. E a terceira diagonal que eu não poderia traçar é aquela que parte do vértice A e chega no próprio A, porque isso não é nenhum segmento, né? Então, de cada vértice, eu não posso chegar nele mesmo e não posso chegar nos dois consecutivos. Então, dos N vértices que eu poderia chegar partindo de um deles, eu excluo 3 possibilidades. Então, podemos traçar n menos 3 diagonais partindo de cada vértice. Vamos escrever aqui. De cada vértice, podemos traçar n menos 3 diagonais. Beleza. Como são n vértices, o que vai acontecer? O total de diagonais será n vezes n menos 3. Assim como no vértice A, vai acontecer a mesma coisa em todos os outros vértices, né? Então, nós temos um total de n vezes n menos 3 diagonais. Porém, quando nós fazemos esse cálculo, nós estamos contando cada diagonal 2 vezes, certo? Porque quando eu parto do vértice A, eu traço as diagonais AC e AD. Porém, quando eu parto lá desses vértices C e D, eu vou considerar novamente a diagonal CA e a diagonal DA. Então, cada diagonal é contada 2 vezes. Por isso, eu tenho que dividir por 2. Porém, cada diagonal foi contada 2 vezes. Logo, o número de diagonais de um polígono de n vértices, vamos chamar de D esse número de diagonais, é dado por n vezes n menos 3 dividido por 2, que era o que a gente queria mostrar. Ângulos internos e externos. Ângulo interno é todo ângulo formado por 2 lados consecutivos. Temos aqui, novamente, o pentágono ABCDE. Então, os ângulos internos são todos aqueles ângulos formados por 2 lados consecutivos. Marquei um deles aqui, que é o ângulo interno com vértice no vértice A do polígono, ok? Os lados desse ângulo são os lados consecutivos do polígono AB e AE. Veja que o número de ângulos internos será igual ao número de lados do polígono, que é igual ao número de vértices, né? Então, eu teria 5 ângulos internos, cada um deles com vértice em um dos vértices do polígono. Já o ângulo externo é todo ângulo formado por um lado e um prolongamento de um lado e o lado seguinte.
Na verdade, eu acabei escrevendo coisa demais nessa definição, tá? Ângulo externo é todo ângulo formado pelo prolongamento de um lado e o lado seguinte, ok? Então, o que acontece? Eu vou pegar um lado do polígono, por exemplo, o lado AE, e vou prolongar. Então, eu prolongo para baixo do vértice A, ok? Então, o que é o ângulo externo? Ele é o ângulo formado por esse prolongamento e o lado seguinte, que seria o lado AB. Então, está marcado em vermelhinho aqui, esse ângulozinho é o ângulo externo, tá? Então, é o ângulo formado por um lado e o prolongamento do outro consecutivo, certo? E aí, veja o seguinte, cada vértice do polígono vai possuir um ângulo externo correspondente. Desse vértice A, eu poderia pensar em dois ângulos externos, que são os dois que eu acabei marcando ali. Assim como eu prolonguei o lado AE para baixo do vértice A, eu poderia ter prolongado o lado AB à esquerda do vértice A, né? Onde eu teria o ângulo formado por esse prolongamento do lado AB e o lado AE. Só que esses dois ângulos são o mesmo, eles são congruentes, né? Porque são opostos pelo vértice, beleza? Então não faz diferença qual dos dois eu vou considerar. É o mesmo ângulo externo, que é o ângulo externo correspondente ao vértice A. Então a gente vai ter novamente o mesmo número de ângulos externos correspondente ao número de vértices do polígono, ok? E agora os resultados envolvendo ângulos internos e externos. Vamos precisar de uma importante informação, que é a seguinte: a soma dos ângulos internos de todo triângulo é igual a 180 graus. Esse resultado nós ainda vamos demonstrar mais para frente, ele é fundamental, mas ele é necessário para que nós possamos entender a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, tá? Então, nós vamos usar esse resultado agora. Vamos supor que é conhecido esse fato de que a soma dos ângulos internos de todo triângulo é 180 graus. E aí, a partir disso, a gente vai provar que a soma dos ângulos internos de todo polígono convexo de n lados é 180 graus, que multiplica n menos 2. No caso do triângulo, veja que n é 3, né? 3 menos 2 fica 1. 1 vezes 180 dá 180 graus. Se o n for 4, no caso dos quadriláteros, 4 menos 2 dá 2, 2 vezes 180 é 360 graus. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, qualquer polígono de 4 lados, é 360 graus. E por aí vai. No caso do pentágono, 5 menos 2 dá 3, 3 vezes 180, 540, né? Mas como que nós podemos provar esse resultado, então? Vamos voltar lá para o nosso quadro. Novamente, vamos considerar um pentágono. ABCDE. E a ideia é perceber quantos triângulos nós podemos formar dividindo o nosso pentágono. Como nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, se conseguirmos dividir o nosso polígono em triângulos, é só a gente pegar o número de triângulos, né, e multiplicar por 180 graus. Então, nós vamos traçar diagonais do nosso polígono, né, para ver quantos triângulos podemos formar. Então, você vai escolher um vértice, pode ser o vértice A. Eu consigo traçar a diagonal AD e a diagonal AC. Note que dessa maneira o nosso polígono fica dividido em 3 triângulos. O triângulo ADE, esse triângulozinho da esquerda, o triângulozinho do meio, que é o ADC, e o da direita, que é o ACB.
Podemos marcar os ângulos internos desses triângulos, né? Temos aqui o ângulo CBA, o ângulo BCA, o ângulo BAC. No triângulozinho do meio, os ângulos são DAC, DAE, AED, ADE, e faltou um ângulozinho ali que é o ADC. Podemos representar as medidas desses ângulos por letras, então posso chamar esse ângulo aqui de A, ali de B, C, aqui D, E. Faltou traçar um ângulo ainda, né, que é o ACD ali em cima, vamos chamar a medida desse cara de F. Aqui G, H e I. Então o que acontece? Eu sei que G mais H mais I é 180 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Assim como D mais E mais F da mesma maneira é 180. E ABC também, A mais B mais C é igual a 180 graus. Agora note o seguinte, quais são os ângulos do nosso pentágono, nosso polígono todo, ABCDE? O ângulo com vértice no ponto A é dado pela soma dos ângulos C, D e G, certo? Então, a soma dos ângulos internos do nosso polígono ali, vamos chamar de SI. Essa soma vai ser C mais D mais G, mais o ângulo com vértice no ponto B, que é o A, mais o ângulo com vértice em C, que é dado por B mais F, mais o ângulo com vértice em D, que é E mais I, mais o ângulo com vértice em E, que é H. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem exatamente A mais B, mais C mais D, mais E, mais F, mais G, mais H, mais I. Então, essa soma é exatamente 180 mais 180 mais 180, que é 180 vezes 3. Então, é só eu contar quantos triângulos eu consigo... em quantos triângulos eu consigo dividir o meu polígono, né? E aí multiplicar o número de triângulos por 180 graus. No caso do pentágono, conseguimos formar 3 triângulos. É o número de lados, que é 5, menos 2. E isso vai acontecer para todo o polígono, tá? O número de triângulos que a gente consegue formar é sempre o número de lados do polígono, que é n menos 2. Então, é isso, tá, pessoal? Não é exatamente uma demonstração, mas o objetivo aqui é a gente entender por que nós fazemos essa conta, né? Entender a lógica que está por trás desse cálculo aí dos 180 vezes n menos 2, tá legal? E por fim, mais uma proposição que fala agora da soma dos ângulos externos. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é 360 graus. Note que agora não importa qual é o polígono convexo, não importa quantos lados o polígono possui. Em todo polígono convexo, a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. Seguinte, vamos considerar um quadrilátero. ABCD, e eu vou traçar o ângulo externo correspondente ao vértice B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou prolongar o lado CB para baixo do vértice B, e aí o ângulo externo ele é o ângulo formado pelo prolongamento, né, do lado CB com o lado consecutivo, que é o lado AB.
ok? Então, esse ângulozinho aqui. Vou até destacar ele em vermelho, né? Então, é esse ângulozinho ali. Vamos representar a sua medida pela letra A, pode ser. Ou melhor, A1. Ok. Agora note uma coisa bem interessante. Se eu considerar o ângulo interno com vértice no ponto B, que é esse ângulo aqui, esse ângulo juntamente com o externo do vértice B são suplementares, né? A soma deles dá 180 graus. Vou chamar esse ângulo de B1, pode ser. Então, sabemos que A1 mais B1 é 180 graus. Nos outros vértices vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então, olha só. Eu sei que A1 mais B1 é 180 graus. E se eu fizer a mesma coisa em todos os outros vértices, eu vou obter A2 mais B2, que é 180 graus também, mais A3 mais B3, e assim por diante. Esse A2B2 seria o ângulo externo do segundo vértice ali, mais o ângulo interno correspondente a ele, e assim vai, até o enésimo vértice. Estou generalizando aqui, tá? Então, vai até a NBN, até o enésimo vértice. E essa soma vai ser igual a quanto, então? Bom, cada ângulo A com o seu B correspondente é 180, porque são suplementares. Então, eu estou pegando os 180 graus e multiplicando por N, né? Cada parcela dessa soma é 180 graus. Como são N parcelas, vai até o ANBN, né? Então, é 180 mais 180 mais 180, N vezes. 180 vezes N. Legal. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso somar os ângulos B entre si. Isso é legal porque é a soma dos ângulos internos do polígono. E essa soma a gente já conhece, né? Olha só que bacana. Então, eu vou separar essa soma que eu escrevi antes na soma dos ângulos externos e na soma dos ângulos internos. Fazendo A1 mais A2 mais A3 até a N é a soma dos ângulos externos, que é justamente o que a gente quer calcular. Então, eu vou chamar essa soma de SE. Fica SE mais B1 mais B2 mais B3 até BN, que é a soma dos ângulos internos. Sabemos que essa soma é dada por 180 graus vezes N menos 2. Já que são N vértices, né? Maravilha, isso é igual a 180 graus que multiplica N. Muito bem, fica SE, 180 graus vezes N, 180N. 180 graus vezes menos 2 é menos 360 graus. Olha só que bonito. Esse 180 graus vezes N vai passar para o segundo lado da igualdade subtraindo. 180N menos 180N vai dar 0. E o 360 graus está subtraindo, vai passar somando. Nós vamos obter exatamente que a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus, que era o que a gente queria provar, ok?